Em primeiro lugar, o agradecimento à COFACE. Já não sou virgem aqui nestas andanças com a COFACE, mas um papel muito particular, porque hoje fala-se muito em geopolítica, no mundo empresarial liga a estes temas, mas a COFACE começa isto há muito tempo. Eu, a primeira vez que participei foi em 2014 e, portanto, é sempre um gosto e um privilégio estar aqui nesta sessão. Verdadeiramente eu venho falar apenas não da instabilidade, mas da competição. Instabilidade é pouco para o que se passa hoje em dia. Acho que a palavra adequada é competição, que na verdade é uma multiplicidade de competições. E o primeiro aspecto, eu sou adepto das teorias da complexidade, está tudo relacionado e não há uma relação causa e efeito, é tudo muito imprevisível, mas o facto é que hoje não temos apenas uma transformação sistémica, temos várias a ocorrer em simultâneo que se conjugam e influenciam mutuamente, do ponto de vista da demografia, do ambiente, da tecnologia, da estrutura de poder, da ordem mundial e depois com múltiplos efeitos nos vários níveis. O local que interfere com o regional e o global, o interno que influencia o internacional e vice-versa. Tudo isto conjugado, como eu vou deixar a apresentação, há muitos dados, porque o pior que nós podemos fazer é digerir este sistema sem ter dados de facto, mas eles ajudam-nos a visualizar o mundo em que estamos. Por exemplo, segundo os dados mais recentes da FMI, nós vemos como num curto espaço de 24 anos, o equilíbrio do poder económico mudou drasticamente. Nós tínhamos mais de 56% de share das chamadas economias avançadas, que declinou para cerca de 40%, e vejam, das economias em desenvolvimento passa de menos de 44% para quase 60%, e como veem as linhas, em share no PIB mundial em paridade de poder de compra, é destas tendências se afirmarem ainda mais. E, portanto, aquele mundo em que as economias avançadas davam cartas e influenciavam muitos destinos de outros, hoje não é assim. A par disto, há uma outra mudança de fundo na estrutura de poder, só não vê quem não quer, isto há anos, que é a centralidade da Ásia-Pacífica. Eu continuo a preferir o termo Ásia-Pacífico do que o Indo-Pacífico, na economia mundial, mas também na geopolítica e geoestratégia global. Reparem como hoje, no mesmo critério, share no PIB mundial em paridade de poder de compra, nós temos que somar o share de todo o continente europeu, e na metodologia do FMI inclui até a Rússia, e todo o continente americano, para fazermos um share aproximado no PIB mundial em paridade de poder de compra da Ásia-Pacífico. E a tendência é para que isto se agrave ainda mais. Só para lhes dar outro exemplo comparativo, a União Europeia representa cerca de 15% do comércio mundial. A Ásia-Pacífico representa 45%. E, obviamente, que há um ator principal responsável por isto, utilizando o mesmo critério. Esse ator é a China. Quando se compara a China com a União Soviética ou com a Alemanha nazi, é um erro, porque a base da ressurgência chinesa é económica. E é a partir do poder económico da China que Pequim promove o seu chamado poder nacional abrangente em todos os outros domínios. Mas é impressionante como, no curto espaço de 20 anos, vejam, no mesmo comparativo, o share da China no PIB mundial em paridade de poder de compra passa de pouco mais de 7% para mais de 19% atualmente. Enquanto que o americano e o da União Europeia, como veem, declina, ou o do Japão declina. Isto, obviamente, tem impactos profundos em todos os sentidos, desde logo a disponibilidade financeira para afetar recursos a outras áreas. Por exemplo, nem sempre há a noção de que, de longe, a Ásia é a região do mundo que mais patentes científicas e tecnológicas registra. Os dados mais recentes desta organização que faz mostram como de 2012 para 2022 o share da Ásia passa de cerca de 56% para cerca de 68%. E vejam onde é que fica a Europa. Não é só isto, é porque neste momento, desde 2019, o país que mais patentes registra é a China, ultrapassando os Estados Unidos desde 2019. E há anos consecutivos, a empresa que mais patentes registra no mundo, a chinesa Huawei Technologies, que ajuda depois a explicar isto. Como é evidente, este tipo de transformações
intensificam, motivam competições económicas, tecnológicas, comerciais. Do meu ponto de vista, a mais dramática é a tecnológica, por obviamente ter implicações de dupla utilização militar. E estamos perante uma China liderada pelo Sr. Xi Jinping, que é um líder diferente dos líderes chineses anteriores, é muito mais acelerado, não é paciente, muito mais assertivo e confrontacional, e que, por exemplo, estranhamente para a distração de muita gente, em 2015 traçou um plano a 10 anos, portanto 2 planos quinquenais, chamou Made in China 2025, e o objetivo era fazer da China a potência líder da 4ª Revolução Industrial, robótica, computação quântica, inteligência artificial e por aí fora. E isto tem outras implicações num contexto de crise climática, e vejam como a mesma China, que é o maior importador de combustíveis fósseis e o maior consumidor de combustíveis fósseis, também é quem mais está a investir nas energias renováveis. Cerca de metade do investimento mundial em energias renováveis é China. O problema das energias renováveis é completamente diferente dos combustíveis fósseis, porque sol, ar, água está disponível para todo o mundo, não está concentrado em pequenas parcelas do território, é um problema de tecnologia. E a China está a investir fortemente, e reparem o que é que se presume entre 2023 e 2028. A China vai produzir 4 vezes mais eletricidade de energia renovável do que a União Europeia e 5 vezes mais do que os Estados Unidos. E depois bem sabemos as complicações, painéis solares, baterias elétricas, etc., fruto deste investimento massivo chinês, a par da tecnologia. Claro que também do ponto de vista militar isto tem implicações. Este quadro é muito interessante porque faz um comparativo ao longo do tempo a preços constantes. E nós vemos como o mundo hoje gasta muito mais em armamento do que gastava antes de acabar a Guerra Fria. Comparem os dados de 1988 com os dados de 2023. Todas as regiões gastam mais, exceto a Europa. Mas há uma região que gasta muito mais. A Ásia-Pacífico, a preços constantes, passa de menos de 135 mil milhões de dólares para mais de 600 mil milhões de dólares. Não é gastar mais, é gastar muito mais com a China à cabeça. Ninguém sabe ao certo quanto é que a China gasta. Tem aqui os dados de diferentes fontes. A inteligência americana, por exemplo, estima que a China gasta mais de 700 mil milhões de dólares, portanto já aproxima do orçamento americano. Outras fontes dizem que gasta menos de 300 mil milhões. Seja como for, se compararem, vejam como a China está muito distante daqueles que estão na 3ª e 4ª posição e 5ª e 6ª dos orçamentos militares e cada vez mais próximo dos Estados Unidos. Na última década, o orçamento de defesa chinês aumentou 60% e só gasta 1,6 ou 1,7 do PIB. O dos Estados Unidos cresceu pouco e gastam 3,5% ou 4% do PIB. O que significa que é cada vez mais difícil para os Estados Unidos manter a diferença face à China neste domínio. E esta região, com a China à cabeça, é a que tem os maiores exércitos do mundo do ponto de vista quantitativo. Todos a investir fortemente no domínio da defesa, e quando investem no domínio da defesa, significa que estão a munir-se de capacidades de coação ou de resistência à coação. E é por isso muito importante ver quem exporta e quem importa. Chama apenas a atenção para 2 aspectos. Reparem como nos maiores importadores, a Índia continua a ser o maior importador, já é, há quase 20 anos, o maior importador de armas do mundo. Agora reparem quem é o maior fornecedor. A Rússia representa 36% das importações de armas da Índia. E no caso da China, que é o 10º maior importador, porque agora produz muito, a Rússia representa 77% das importações chinesas de armamento. Não é só energia, o armamento ajuda a explicar também, o armamento russo, o posicionamento da Índia ou da China em certas matérias. Por outro lado, vejam o ranking dos maiores exportadores. E no top 10 vemos vários países europeus. O segundo maior exportador do mundo, pela primeira vez, ultrapassando a Rússia, é a França. Como sabem, é acusada de não prestar o apoio que pode à Ucrânia militarmente. Aliás, é acusada de outra coisa, que é preferir vender do que entregar à Ucrânia para combater a invasora da Rússia. Nós temos grande capacidade de produção militar e de exportação. Está no ranking
dos maiores exportadores. Mas temos 3 grandes áreas de conflito que vão alimentando múltiplas competências. Uma delas é no espaço pós-soviético, com implicações para toda a Europa. Esta frase de Putin é sintomática para quem tem dúvidas dos riscos que corremos com uma má resolução da guerra na Ucrânia. Nas palavras de Putin, a Rússia confunde-se com a antiga União Soviética. E com o fim da União Soviética, como ele disse da última vez que tinha tomado posse como presidente em 2018, com o fim da União Soviética, a Rússia perdeu 23,8% do seu território nacional, 48,5% da sua população, do seu potencial industrial, das suas forças armadas. A Rússia perdeu o que é seu. E, portanto, na narrativa putinista, há um direito, há uma legitimidade que assiste à Rússia de recuperar o que é seu. E hoje o quadro europeu é completamente diferente. Toda a estrutura e a arquitetura de segurança pós-Guerra Fria foi alterada. Basta pensar que, por exemplo, dos 8 membros do Conselho do Ártico, hoje 7 são países NATO. Com a entrada da Suécia e da Finlândia, o 8º é a Rússia. Os termos são completamente diferentes. Temos a nova Comunidade Política Europeia, que mostra como a nova fronteira da Europa, que separa da Rússia e da Bielorrússia, passa pela Ucrânia. A forma como as fronteiras da Ucrânia ficarem definidas no final deste conflito vão definir as fronteiras do resto da Europa face à Rússia. O drama é que ninguém pode perder esta guerra. Ninguém pode admitir que o outro lado vence esta guerra, porque também é existencial para o regime de Putin. Depois temos, sobretudo desde o 7 de outubro, mas de novo uma grande conflitualidade, que se mistura com várias conflitualidades no Médio Oriente. Temos, obviamente, o caso de Gaza, portanto, sobretudo Hamas, Israel, que liga com o Hezbollah e outros grupos do eixo da resistência do Irão, uma confrontação Irão, Israel e Estados Unidos, mas está também uma outra muito latente com árabes versus persas, xiitas versus sunitas. Isto não está resolvido. E isto tudo se interliga. Um mau desfecho num caso é criar condições para outros conflitos se estenderem. E, como sabemos, os alinhamentos internacionais das grandes potências posicionam-se em postos diferentes. Do meu ponto de vista, quando a gente pensa que isto está mal, esquece que ainda pode piorar. E nesta região central da geopolítica e da estratégia global, de novo a Ásia-Pacífico é o local do mundo de maiores riscos, porque há vários focos de rastilho. Nós, na Europa, temos um país que quer alterar as fronteiras que existem. Nesta região, não há nenhuma potência média ou grande que tenha fronteiras definidas, porque todos têm disputas territoriais e fronteiriças com vizinhos. E temos vários hotspots, que significa focos de rastilho que, acendendo, provocam uma guerra em larga escala ou mundial. Por exemplo, o conflito entre a Índia e a Caxemira, hoje 2 potências nucleares, as várias disputas territoriais entre a China e a Índia, que são as grandes potências emergentes. Temos as reivindicações territoriais da China no Mar do Sul da China. Para quem não sabe, pelo Mar do Sul da China passa 40% do comércio com a União Europeia. Temos a questão de Taiwan. Temos o Mar da China Oriental com disputas entre o Japão e a China e a China e a Coreia do Sul. E temos as ilhas disputadas entre o Japão e a Rússia. Ninguém tem fronteiras definidas e depois temos, obviamente, a situação na Península Coreana. Por isso nós devemos começar a ver um mapa assim, com esta região no centro do mundo, não é a Europa. Quem continua a olhar para o umbigo europeu e a fazer cálculos como se fosse o mundo eurocêntrico e nós a determinar o rumo dos acontecimentos, não faz parte deste planeta. Cada vez mais o mundo é assim, centro na Ásia-Pacífico e com a China cada vez mais central nos assuntos mundiais. E visto assim, geograficamente, nós percebemos como o resto da Europa é periférica. É uma pequena península para lá da Rússia. E a Europa inverte o ciclo e consegue, do ponto de vista geopolítico, geoeconómico, geoestratégico, evitar a periferização nos assuntos mundiais, ou vai viver num mundo criado, recriado por americanos e chineses. Porque essa é a grande competição que há hoje em dia, que afeta tudo. Nós temos uma China que claramente visa alterar aquilo que se costuma chamar ordem mundial. E isto passa por instituições sinocêntricas sem o Ocidente,
baseadas, por exemplo, nos projetos da Nova Rota da Seda, ou no grupo BRICS, ou na Organização de Cooperação de Xangai, nos vários fóruns China, países árabes, China, África, China, países de língua portuguesa, China mais. Mas desde 2021 há uma proposta alternativa, o grande chavão é a Comunidade Global de Futuro Partilhado, mas pela voz do Presidente Xi Jinping, a China apresentou Global Commons ideológicos para a sua visão da nova ordem mundial. Em setembro de 2021, a Iniciativa Global de Desenvolvimento. Em abril de 2022, em plena guerra já na Ucrânia, a Iniciativa de Segurança Global, que é uma caixa de Pandora, porque se baseia no princípio das legítimas preocupações de segurança. E depois, logo a seguir a ter ganho um terceiro mandato como Presidente, anunciou a Iniciativa Global de Civilização, ou de Civilizações. E depois lidera as maiores áreas de comércio livre do mundo, a começar pelo RCEP, que é a China mais 14 países da Ásia-Pacífico, e nestes 14 estão os aliados formais dos Estados Unidos. A União Europeia está fora das maiores áreas de comércio livre desta região, o RCEP, e o antigo Parceria Transpacífica, agora é o CPTPP, onde o Reino Unido entrou, depois de sair da União Europeia. O Reino Unido agora vai a todas, menos a União Europeia, e a China também pretende entrar. Em resposta a esta ascensão da China e a uma tentativa chinesa de criar uma ordem sinocêntrica ou de tributários, os Estados Unidos estão a montar um sistema de neocontenção. Mesmo na guerra na Ucrânia, reparem nos números, os Estados Unidos têm o dobro de soldados na Ásia-Pacífico daquilo que têm na Europa. Depois, o novo Conselho Estratégico da NATO faz referência pela primeira vez ao desafio China e à importância da Ásia-Pacífico. A administração Biden criou o US-EU Trade and Technology Council, o Conselho, para abordar de uma forma conjunta as questões tecnológicas e comerciais vis-à-vis China, criou o Indo-Pacific Economic Framework, tudo numa lógica anti-China, e claro, o AUKUS ou o Quad com o Japão, a Austrália e a Índia. Eu deixo estas duas frases que são do fim de semana passado. No fim de semana passado, pela primeira vez desde 2022, o Ministro da Defesa chinês, o novo Ministro da Defesa chinês, e o Secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos encontraram-se pela primeira vez, durante 75 minutos, à margem do Fórum de Segurança Shangri-La Dialogue, em Singapura. Mas, apesar desse, que parece um desanuviamento nas relações entre as duas superpotências, estão aqui citações dos discursos que cada um fez. E vejam os termos em que um discurso público no Fórum de Segurança é colocado. O Secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos faz uma intervenção primeiro em que fala da guerra de agressão de Putin para dizer o tipo de mundo que os tiranos querem construir. Depois fala no bullying que é feito sobre as Filipinas no Mar do Sul da China e lembra, e ele está a falar para os chineses em particular, que as Forças Armadas dos Estados Unidos ainda são a força de combate mais eficaz do mundo. Ele invoca a capacidade e a força militar dos Estados Unidos. Mas depois intervém o Ministro da Defesa chinês, no dia seguinte, e vejam que quem se atrever a promover a separação de Taiwan sofrerá autodestruição. Que a China até se tem contido muito, que se calhar vai deixar de o fazer. Nunca permitirá à China que políticas de poder ou de hegemonia possam prejudicar a Ásia-Pacífico, e lembra ao Ministro da Defesa chinês que o Exército pela Libertação da China é uma força indestrutível. Portanto, não é mera competição económica, comercial, tecnológica, é militar. Um rastilho, um incidente mal controlado pode levar, de facto, a danos e é impossível hoje operar, seja em que domínio for, sem ter em conta estas múltiplas competições que ocorrem. Por causa disto, temos a agravar dois campos, grosso modo em torno do G7, de um lado, e o BRICS+, do outro. É por isso que o mundo não é verdadeiramente dividido entre democracias e autocracias. Nós temos democracias que estão, até certo ponto, a alinhar, sobretudo com a China. Uma das razões da China para justificar a não presença na Cimeira de Paz da Ucrânia, agora na Suíça, foi uma declaração conjunta que fez com o Brasil no dia 23 de maio, dizendo que os requisitos da sua proposta não foram satisfeitos, portanto a China não vai participar com o Brasil. E depois temos um cenário
que pode mudar drasticamente aquilo que aparentemente são algumas variáveis que dominamos. Um ano de muitas eleições, algumas importantes já ocorreram, como a de Taiwan. Tomou posse o Presidente e vimos o que é que a China andou a fazer. Este discurso é por causa disso. Vamos ter agora no Parlamento Europeu, vamos ver o tipo de conjugação. Mas eu diria que as mais relevantes vêm aí. É nos Estados Unidos. Todos sabemos o que é que significará, quer dizer, a imprevisibilidade que significará uma vitória de Donald Trump. Mas há uma muito perigosa, que é na Moldova, um pequeno país ex-soviético, vizinho da Ucrânia, que tem uma zona separatista que é a Transnistria, que já pediu a proteção da Rússia e que está a 100 km de Odessa, que eu acho que é o próximo alvo russo. E, portanto, no outono deste ano, nós podemos ter ações precipitadas, ou porque os cálculos de Rússia, China, Irão, Coreia do Norte estão a jogar com uma vitória de Trump, ou porque a Rússia se sente mais capaz e resolve, para além da Ucrânia, avançar também sobre a Moldova e fazer ali um efeito de tenaz, e isso não sabemos que efeitos desencadeia. Mas, portanto, muito mais do que a instabilidade, nós estamos perante uma gravíssima competição geopolítica em que não basta a velha estratégia portuguesa de Nossa Senhora de Fátima, rezar para que tudo corra bem. Convém planear, criar cenários e arranjar fórmulas de nos movimentarmos perante estas várias tendências perigosas. Muito obrigado. Muito obrigado.